palmas continuam louvando o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vou chamar já o William para estar aqui perto já. Diácono. Glória a Jesus. Alguém lembra dele aqui? Você lembra? Só que lembra quando eu filmei? Já tem mais de um ano, né? Bem mais, né? Bem mais de um ano. Era aqui em cima, né? Então tem bem mais, né? O William já esteve aqui, já pregou aqui quando era aqui em cima já. Eu convidei ele, já tem um bom tempo mesmo, sei bem. Já tem um bom tempo mesmo, William. Mas para a glória de Deus, que não conhece, vai conhecer hoje. Esse aqui é um grande amigo meu, trabalhou junto comigo lá na usina. E desde quando eu conheci ele, que serve ao Senhor em espírito de verdade, aí na luta, né, na batalha, né, no evangelismo também. E não só ele, que tem também Alan, que já veio aqui, já pregou, mora lá perto dele também, dirige culto também. Em breve a Alan vai estar aqui. Alan estava dirigindo o culto lá e disse que agora vai estar com tempo para estar aqui, para estar trazendo a palavra. Aqui, vamos levantar a mão para estar orando pelo irmão. Esse é o William, diácono, irmão. Eu convidei para estar aqui hoje para estar trazendo a palavra em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré, meu Pai. Meu Pai, aqui está teu filho que vem trazer a tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré, que o Espírito Santo ele venha bailar sobre a igreja, meu Deus, trabalhando cada coração, transformando cada coração e reconhecendo o Senhor como único Salvador eterno, Pai, do Rei da Glória. Meu Deus, a responsabilidade está com ele, a palavra do Senhor, que a palavra, através dele, meu Deus, venha edificar cada coração, cada um de nós, em nome de Jesus. É até 5 horas da manhã de hoje, viu? Hoje até 5, ele vai chegar em casa, que amanhã é sábado, ninguém está trabalhando, e aí até 5. Ô glória! Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus em defesa sobre nossas vidas. Esse é o motivo de nós verificarmos e exaltarmos ao santo nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus. Mais uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está me concedendo. Está ministrando a palavra do Senhor Jesus. Também de estar voltando para esta casa, para estar adorando e pregando. Anos atrás peguei aqui em cima e hoje Deus me deu essa honra de estar ministrando a parte de baixo para a honra e glória do Senhor Jesus. Também quero externar minha gratidão ao nosso irmão e amigo, evangelista Milton, bênção de Deus, que conheci ali na usina, juntamente com meu irmão e amigo Alan, até hoje estamos aí com essa amizade para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, evangelista Milton, juntamente com a sua casa e com toda a sua família para a glória de Deus. Tenho visto suas filhas crescerem bastante. Quando eu tive na casa do Senhor, era pequenininha, mas hoje em dia, glória a Deus. É tão grande. É tão grande para a glória. Oh, glória. Amados e queridos irmãos, minha esposa não pôde estar presente, que está cuidando ali de minha filha de 7 meses, Elizabeth Aguiar, juntamente com minha filha mais velha, de 16 anos, mas ela está intercedendo juntamente com a Igreja de Cristo Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, quando eu estava ali sentado, adorando o Senhor, com esses louvores ali, bênção de Deus, que Deus abençoe poderosamente, Deus de Deus, saxofone, Deus abençoe. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. Livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando o irmão procura, já foi apresentado para o nosso irmão amigo Milton, Meu nome é William Aguiar. Faço parte do corpo de obreiros ali na Assembleia de Deus ali, do Calafate. Estou debaixo da bênção do meu pastor, pastor Josué Santana, para a glória de Deus.
Livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, seu capítulo 16, versículo 18. Como é que eu esperar a gratidão pelo céu do Senhor ali que me pegou em casa, que Deus nos abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, e que Deus lhe venha conceder cura à sua esposa para a glória de Deus. Amém. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Aqueles que não acharam, diga espere por mim, a escola bíblica dominical. Vamos lá para o tempo. Livro do Evangelho segundo escrito São Mateus, capítulo 16, seu versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Vou repetir mais uma vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pela terceira vez você vai se assentar dando glória com aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sente adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que se encontra sobre este lugar. Olhem para cá. Amados e queridos irmãos, é bem verdade que a presença de Deus é notória sobre este lugar, sobre esta casa, chamada casa de oração. Eu já pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus poderosamente sobre este lugar. Eu também já pude escutar a voz do Espírito Santo de Deus bradar de maneira sobrenatural sobre este lugar. Tanto os hinos que foram entoados na direção do Espírito Santo do Senhor, como também as palavras que foram pregadas ou mencionadas na direção do Espírito Santo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse desta forma: quem tem ouvido para ouvir, ouça, porque o Espírito Santo diz à igreja de Cristo Jesus. Todo aquele que está ligado com o trono da graça, toda aquela que está ligada com o trono da graça, já pode sentir a presença de Deus sobre este lugar. Todo aquele que está ligado com o trono da graça, já pode escutar a voz do Espírito Santo de Deus bradar de maneira sobrenatural sobre este lugar. Olha para o irmão que está à sua direita ou à sua esquerda, pergunte a ele nesta noite: você já sentiu a presença de Deus? Você já sentiu a graça de Deus sobre este lugar? Você já sentiu a glória do Espírito Santo de Deus bradar de maneira sobrenatural sobre este lugar? Se você ainda não sentiu a presença, se você ainda não escutou o Espírito Santo de Deus falar, tenha certeza absoluta de uma coisa: que antes desta palavra encerrar, que antes desta mensagem encerrar, você vai sair daqui sentindo a presença de Deus, você vai sair daqui sentindo a graça de Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele está sobre este lugar. E aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde a presença está, tem que acontecer cura, tem que acontecer restauração, tem que acontecer renovo. Porque a presença de Deus está dentro da casa. E nesta noite vinimos para adorar a Ele na beleza da tua santidade. Por isso que Ele disse na Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4, versículo 23 e 24: Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus está dizendo que está procurando verdadeiros adoradores. Porque dentro do templo, dentro da casa do Senhor, há dois tipos de adoradores. O primeiro adorador é aqueles que adoram de lábios, mas o coração está distante de Deus. Mas há um segundo adorador que adora em espírito e em verdade. Vou repetir mais uma vez: o primeiro adorador é aqueles que adoram de lábio, mas o coração está distante. Sabe o que Deus está querendo dizer? Está na terra
A igreja é você. Se a igreja tem a presença, se a igreja tem a unção, se a igreja tem o Espírito, então você tem liberdade dentro da casa. Eu vou repetir mais uma vez. Se você tem a presença, se você tem a graça de Deus, então você tem liberdade nesta noite para adorar a Ele na beleza da tua santidade. Então libera o melhor glória que você tem aí. Eu vou dizer de novo. Então libera o melhor glória que você tem aí. Você não deixou na sua casa, você não deixou no seu conforto, você não deixou na sua cama quente o seu agradou. Aleluia, em vão nessa noite não. Você deixou isso tudo para estar nessa noite aqui, para ser cheia da graça de Deus, para render glória a quem é de direito. Eu vou repetir até você entender. Você não deixou na sua cama em vão, você não deixou no seu agradão em vão, você não deixou no café quente em vão, você não deixou o chocolatado em vão, você deixou isso tudo para estar nessa noite sobre esse lugar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Você tinha tudo para estar dentro da sua casa, mas você, como eu disse, é melhor estar na casa do Senhor, adorando a Ele na beleza da tua santidade. Então tenha certeza absoluta que não foi em vão a sua vida aqui. Deus, Ele tem providência, Deus, Ele tem vitória, Deus, Ele tem algo para te entregar nessa noite, mas é preciso que você adore a Ele. Olha para cá, amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos o livro do Evangelho. O livro do Evangelho é repartido por quantos livros? São quantos evangelhos? Evangelho estes que todos nós já conhecemos, que é samba. Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas e Evangelho segundo escreveu João. Mas os quatro evangelhos ou quatro livros são chamados de livros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que família? Porque conta a trajetória de Cristo Jesus sobre a face da terra. Todos nós sabemos que o ministério de Cristo Jesus começou na idade de 30 anos e durou 3 anos e meio. 3 anos e meio esta igreja que Jesus operou bastante sinais e maravilha. Por onde Jesus passava, por onde Jesus percorria, Jesus deixava um rastro de cura. Almas serão saradas, almas serão libertas, almas serão transformadas através da vida de Jesus. Leproso era curado, paralítico tomava sua cama e ia para casa, cego começava a enxergar, surdo começava a ouvir através da vida de Jesus. Por onde Jesus passava, por aldeias, por cidades circunvizinhas, Jesus sempre arrastava evangelista Milton, uma grande quantidade de multidão. Mas eu deixo dentro destas multidões que iam atrás de Jesus 3 multidões, 3 caráteres, 3 personalidades. A primeira multidão que seguia Jesus, seguia por causa da palavra. Repita comigo: seguia por causa da palavra. A primeira multidão que segue Jesus gosta da palavra, mas a segunda multidão que segue Jesus não segue por causa da palavra, mas segue a Ele pelaquilo que Ele pode fazer, pelaquilo que Ele pode dar, pelaquilo que Ele pode realizar. Mas a terceira multidão que segue Jesus não segue de perto, segue de longe. É os escribas, é os fariseus que querem acabar com o ministério daquele que Deus, Senhor, colocou sobre a face da terra. Mas para a mensagem não ficar certa, para a mensagem não ficar solta e você sair daqui não entendendo, eu vou te explicar melhor. A primeira multidão que segue Jesus segue por causa da palavra, segue por causa do pão que não perece. Por isso que no livro de Mateus capítulo 4 versículo 4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A primeira multidão gosta de ouvir a palavra, a primeira multidão senta para escutar a mensagem que Jesus está ministrando. Quando Jesus
começava a ensinar, quando Jesus começava a pregar, a multidão não queria sair mais de perto de Jesus, porque família, eu entendi que a palavra que Jesus pregava, que a palavra que Jesus ensinava, não eram palavras terrenas, não eram palavras físicas, eram palavras que vinham dos altos céus, não eram palavras encontradas na internet, não eram palavras baixadas no Google, não. As palavras que Jesus ensinava eram palavras que vinham dos altos céus, que pedia aquela multidão. Quando Jesus começava a ensinar, a primeira multidão não queria sair de perto de Jesus, porque a palavra estava limitando, a palavra estava fortalecendo, a palavra estava limpando, a palavra estava penetrando no coração da primeira multidão. Os discípulos tinham de ter com Jesus, olhar para Jesus e dizer: desperte esta multidão, porque já é tarde, mestre. Mas a multidão não queria sair de perto de Jesus. Chegava a tarde, chegava a noite, ia chegando a madrugada. Jesus só ia terminar de liberar a multidão quando ele terminava de ministrar a palavra. Olha para seu irmão, diga a ele: fica com a palavra. Não antes que a palavra termine de ser pregada. A primeira multidão gosta da palavra. Por isso que o profeta Messiânico com Isaías vai dizer: cerca-se a ela, use-se as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Já Marcos vai dizer: passará nos céus, passará na terra, mas a minha palavra não há de passar. Por isso que o salmista aqui vai dizer, número 119 e 105, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já no 11 ele vai dizer: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Já que Apocalipse capítulo 1 verso 9 vai dizer: bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve a palavra dessa escritura, porque o tempo está próximo. É a palavra que preenche, é a palavra que fortalece. Olha para seu irmão, diga a ele: fica com a palavra, rapaz, fica com a palavra. Faz como a primeira multidão, ela não larga a palavra. Mas a segunda multidão que está com Jesus em batalha de luz, seguem a Jesus, não por causa da palavra, não por causa daquilo que ele é, mas seguem a ele pelo aquilo que ele realiza, pelo aquilo que ele dá. Não podemos seguir a Jesus pelo aquilo que ele pode fazer, não podemos seguir a Jesus pelo aquilo que ele pode nos dar. Temos de seguir a ele pelo aquilo que ele é. E o que ele é, irmão? Rapidamente eu vou te explicar. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o quarto homem da fornalha de fogo, ele é aquele que estava dentro da cova dos leões e fechou a boca dos leões para não tragar Daniel. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que não dizer: ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Adonai, o Messi, o Emanuel. Só que quando ele via assentado em um cavalo branco, na sua coxa vai estar escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos de seguir a ele pelo aquilo que ele é. A segunda multidão só segue por causa do pão que perece, por causa daquilo que Jesus oferece. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Certa feita, Jesus está ministrando uma palavra tão dura, e a palavra que Jesus ministra é uma palavra de confronto. Ninguém gosta de ser confrontado, mas naquele dia os céus achou de confrontar aquela multidão. Enquanto Jesus prega, enquanto Jesus começa a falar o sermão, a multidão que está sentada
está daí escutando não vai gostar do sermão que está sendo ministrado. E o que a multidão vai fazer? Começa a se levantar uma por uma e ir embora, porque a palavra está cortando, a palavra está penetrando. Pedro vai ter com Jesus, olha para o Messias e diz: olha, mestre, a multidão está indo embora. Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, está vindo esta multidão que está indo embora, estou, vai com ela também. Sabe o que o Messias está dizendo? Quem tem compromisso com a palavra não vai vir. Eu vou falar dessa vez. Quem tem compromisso com a palavra, ainda que a palavra confronte, ainda que a palavra corte, mas ele permanece com a palavra. A palavra não mata, mas cura. A palavra não mata, mas restaura. A palavra não mata, mas limpa. A palavra não mata, mas purifica. Pedro vai olhar para o Messias e vai dizer: para onde irei eu, Senhor? Que sou, Senhor? Tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não posso ser Maria, vai com as outras. Se ele quiser ir, vá. Se ela quiser ir, vá. Sabe por quê? Quem tem compromisso é diferente. Quem tem compromisso fica. Quem gosta da palavra fica. Quem gosta de adorar fica. A terceira multidão que segue Jesus são os escribas, são os fariseus, que estão querendo derrubar o ministério de Jesus. Mas olha para cá, ninguém pode derrubar o ministério daquele que Deus ele levantou sobre a face da terra. Eu vou liberar mais uma vez: ninguém pode derrubar o ministério daquele que o Deus ele levanta sobre a face da terra. Quem enviou Jesus sobre a face da terra foi o seu Pai que está nos céus. Só que os fariseus, os escribas, os doutores da lei estão querendo derrubar Jesus, estão querendo parar o ministério de Jesus. Só que o próprio Jesus ele disse assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou sobre a face da terra. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu estou debaixo de uma autoridade, eu estou debaixo de uma direção. Mas enquanto Jesus prega, eles estão armando cilada. Enquanto Jesus cura almas, eles estão querendo puxar o tapete de Jesus. Só que Jesus me fez entender algo profundo, igreja. Sabe o que é? Ainda que puxe o seu tapete, ainda que tente puxar o seu tapete, você não vai cair. Sabe por quê? Porque o seu alicerce não está no tapete. O seu alicerce, o seu firmamento está sobre a rocha. Ainda que tire o tapete, mas você continua firme. Eu vou liberar mais uma vez. Pode puxar o tapete, pode tirar, mas eu não vou cair. Por quê? Porque o meu firmamento não está no tapete. O meu firmamento está na rocha. E quem é a rocha na palavra, Jesus fez porque disse: eu sou a rocha na palavra. Ele é a rocha, ele é o nosso firmamento. Todo aquele que é levantado por Deus, ainda que tente, ainda que se levante, mas eu vou dizer como o salmista Davi falou: 10.000 cairão à sua direita e 10.000 cairão à sua esquerda. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque quem te guarda não dorme, porque ele é o guarda de Sião. Quem é? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar ele aí, porque ele está aqui que eu começando a pregar. Amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos esta passagem que fala sobre a confissão de Pedro. Jesus ele vinha com seus discípulos realizando sinais e maravilha, mas quando Jesus ele chega na região de Cesareia de Filipe, Jesus começa a perguntar a seu discípulo: ora, quem os
homens aí fora dizem quem eu sou. Os discípulos começam a dizer, uns dizem que é o Senhor é João Batista, outros dizem, Senhor, que é o Senhor é Elias, outros dizem que é o Senhor é Jeremias, mas outros vão dizer que o Senhor é algum dos profetas. Todos nós sabemos que Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, Jesus ele era profeta sim, mas não era nem Abacuque nem Naúm. E quem era Jesus, irmão? Jesus não poderia ser Elias, porque Deus chama Elias no livro da primeira gente. Ainda jovem, Deus usa Elias, bota a nossa mente sobre a face da terra, mas agora Deus ele quer levar Elias do mar para si. Deus resolve agora tirar Elias da face da terra, e isso é feito. Todos nós sabemos que ele não era Elias. E quem é Jesus? Ele é Jeremias, irmão. Não poderia ser Jeremias, porque no livro de Jeremias, capítulo 1, Deus chama Jeremias verdade de 9 para 10 anos. Quando Deus chama Jeremias olha para Deus e começa a dizer: eu sou apenas uma criança. Só que Deus não vê como o homem vê. O homem pode olhar até na sua aparência, mas Deus ele vai além disso. Deus chama Elias com uma promessa a Jeremias e diz: olha, Jeremias, antes que se tornasse dentro do ventre, dentro da madre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te têm como profeta, Jeremias. Então ele não é Jeremias, ele é João Batista, ele não poderia ser João Batista. Todos nós sabemos quem era João Batista. João Batista foi aquele levantado por Deus para pregar o arrependimento no deserto. As mensagens de João Batista, se fosse no nosso tempo, muitos não iam gostar, porque a mensagem era dura. João Batista olhava para a multidão e dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que os seus pecados sejam cancelados no céu. João Batista olhava e dizia: raça de víboras, quem te ensinaste a fugir da ira do mundo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não é João Batista. João Batista batizava no Rio Jordão, mas para começar o ministério de Jesus tinha que ser batizado por João Batista. Jesus chega perante João Batista, pega João Batista para ele batizar. João Batista ainda olha para o Messias e diz: eu não sou digno, Senhor, de te batizar. Eu não sou digno de amarrar as alparcas dos seus pés. Só que foi o próprio João Batista que disse: eu batizo até com água, mas vai vir que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batiza Jesus no Rio Jordão e desce de forma corpórea sobre a sua cabeça uma bomba que simboliza o Espírito Santo, e uma voz brava do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprasto. Jesus não é João Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias, Jesus não é algum dos profetas menores, e nem algum dos profetas menores, não. Quem é Jesus, igreja? Pergunte nessa irmã: você sabe quem é Jesus? Você sabe me dizer quem ele é? Quem é Jesus? Enquanto eles estão dizendo que os homens aí fora dizem quem ele é, Jesus olha para eles e diz: e vós, discípulo, e vós que anda comigo, quem eu sou? E eles olham um para o outro sem saber dar a resposta.
resposta. Sabia que me entendia aqui. Andar não quer dizer conhecer. Andar não quer dizer ter intimidade com os céus. Quem andar não significa ter conhece. Mas quem tem intimidade com os céus sabe dizer quem ele é. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Olha para seu irmão, diga: a resposta à pergunta vai sair de direção. A resposta é essa. A pergunta agora não vai ser para quem está do lado de fora. A pergunta vai ser para quem está do lado de dentro. Jesus olha para você e diz: quem eu sou? Quem eu sou, Mateus? Quem eu sou, Judas? Quem eu sou, Tomé? Quem eu sou? Andar não significa dizer que conhece ou tem intimidade. Eu vou te provar toda a Bíblia para não ficar só. Certa feita, Jesus já está pregando a palavra. Depois que Jesus termina o sermão, Jesus agora vai estar dentro de uma embarcação. Em alguns textos, vai dizer que Jesus pega uma almofada, vai deitar na polpa do barco. Em outros livros não vai dizer que Jesus pegou, mas em outro livro vai dizer que Jesus pegou e foi deitar, descansar a sua matéria física. Mas enquanto Jesus está descansando a sua matéria física, o diabo ele também não dorme. Então vai acontecer ali uma tempestade maléfica no mundo espiritual para tentar parar a trajetória de Jesus, para Jesus não chegar do outro lado na cidade de Gadara. Mas enquanto a tempestade está sendo feita, o vento fica forte, as ondas ficam altas, parece até que a embarcação vai a pique, a água entra dentro da embarcação. Os discípulos estão dentro do barco juntamente com Jesus. Aqueles que viram e aprenderam com o Messias. Foi aquele que Jesus disse: olha, foi dado todo o poder, toda a autoridade. Só que quando a tempestade começa a ficar tão forte, os discípulos ficam apavorados e começam a dizer: acorda, mestre, porque nós perecemos. Jesus acorda, se levanta, vai para o meio da embarcação, repreende o vento, manda o mar se calar. E o texto diz que houve grande bonança sobre aquele lugar. Sim. Mas quando a bonança chega, os discípulos olham um para o outro e começam a dizer: quem é este homem? Glória a Deus. Ele já pegou ali. Aleluia. Eu vou repetir para vocês pegarem de novo aqui embaixo. Depois que há bonança, depois que há calmaria, os discípulos, aquele que amam, que foram escolhidos por Jesus, vai dizer: quem é este homem? Como assim, Golina? Eles andam com o mestre, oram com o mestre, dormem junto com o mestre, mas não sabem quem é Jesus. Por que não sabe? Porque essa pergunta é para quem não conhece. Porque quem conhece vai dizer: eu sei quem ele é. Porque quem conhece jamais vai dizer: quem é esse homem? Essa pergunta é uma pergunta de quem não conhece aquele que ele anda. Cuidado, que andar não é conhecer. Tem pessoas que dizem que até anda com Jesus, mas não tem intimidade com os céus. Não tem intimidade com Cristo. Só que entre aqueles discípulos, isso aqui que é profundo, tinha vários discípulos que poderiam se levantar e dizer: eu sei quem tu és. Só que entre os discípulos, criticaram. Não era totalmente
Os soldados puxou a espada da Bahia, cortou a orelha do soldado mau, mas Jesus foi lá e colocou no lugar. E disse: olha para ele, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Logo ele, que não era totalmente convertido, era como uma pedra bruta. Mas toda pedra bruta é lapidada por Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro vai ser lapidado por Deus. Glória a Deus. Deus sempre vai levantar aqueles que muitos não dão nada. Bruno, Sansino. Mas Jesus sempre gostou de Pedro. Porque Jesus não olhava somente o presente, mas olhava o que Pedro ia ser no futuro. Meu Deus. Quem olha para o seu presente agora não sabe o seu futuro agora. Glória a Deus. Pedro vai olhar e vai dizer: eu sei quem tu és, Senhor. Eu queria estar lá. Para que reunião? Para ver a face dos discípulos. Porque Mateus poderia dizer, Tomé poderia dizer, ele só via, ele só queria se ver. Mas logo Pedro disse: eu sei quem tu és. Aí Jesus vai dizer: quem eu sou, Pedro? Pedro, com certeza absoluta, Pedro vai olhar e vai dizer: tu és o Cristo, Glória a Deus. o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Tu és, Senhor, o Cristo, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Glória a Deus. Aquele que vai ser levado como uma ovelha muda para o matadouro, sem dizer um pio, dizer nada. Eu sei quem tu és e quem te enviou sobre a face da terra. Glória a Deus. Mano, o que é assim? Eu vejo Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, ajudas! O Petrus, que significa fragmento de pedra, de rocha. Olha, Pedro, quem te revelar isso não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai que está nos céus, Pedro. Essa revelação foi divina,
Se coloca de pé. Glória. Glória a Jesus. Escuta isso aqui. A igreja está alicerçada, firmada em uma rocha. E a porta do inferno não vai prevalecer. Aqui Jesus não está dizendo que a igreja vai recuar. Mas quando o inferno se levantar para tentar recuar a igreja, quem tem de recuar vai ser a porta do inferno. A Glória. igreja vai marchar para cima e a porta do inferno vai ter que recuar, porque a promessa de Deus está sobre. A promessa de Deus vai se cumprir na sua casa. A promessa de Deus vai se cumprir na sua família. Não foi em vão a tua chegada até aqui nessa noite. Glória. Pode ter certeza que nessa noite você está saindo aqui convicta da sua vitória. Glória. Nessa noite você está saindo aqui convicto da tua cura. Pode ter certeza que aonde o homem não vai, o Espírito Santo de Deus tem poder. Glória. E nessa noite, enquanto você está aqui, Ele está fazendo o sobrenatural lá. Porque Ele é o Deus de pé e também o Deus de hoje. Glória a Jesus. Mas nessa noite eu quero orar com você, porque o meu horário já foi embora. Glória a Jesus. Só aquele que tem certeza, só aquele que acredita no seu chamado, acredita na promessa de Deus, acredita que Ele vai fazer. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus.